E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Eu tinha sumido, desaparecido por algum tempo, né? Eu tava aproveitando esse tempo de quarentena para terminar a minha releitura da Roda do Tempo. E agora que eu terminei de reler esses 14 livros e li alguns livros depois para poder relaxar um pouco também, né? Vou voltar a gravar os vídeos sobre a Roda do Tempo e retomo hoje de onde eu parei, ou seja, a resenha do quarto livro da Roda do Tempo, A Ascensão da Sombra. Da mesma forma que os outros vídeos de resenha, esse daqui vai conter spoilers dos livros anteriores e eu vou dividir esse vídeo em uma parte sem spoilers, em que eu falo mais do geral da trama do quarto livro da Roda do Tempo, e outra parte com spoilers, que aí eu entro em mais detalhes do que eu gostei, não gostei do livro, etc e tal. Beleza? Vamos começar então a parte sem spoilers da resenha do quarto livro da Roda do Tempo, A Ascensão da Sombra. Sem entrar em spoilers, então, o que eu posso falar do quarto livro, A Ascensão da Sombra? A primeira coisa é que ele é completamente diferente dos três anteriores. Eu acho ele muito mais acelerado no geral, né? Que os outros eles têm momentos mais parados, mais de desenvolvimento da trama e aí para culminar num grande finale. Esse livro, mesmo o desenvolvimento, o miolo dele, já é um pouco mais acelerado do que os anteriores e bem mais interessante, muito mais revelações, construções do mundo. Enquanto os livros anteriores eles foram crescendo assim, né? Tipo, o Olho do Mundo, introdução, a Grande Caçada apresenta novas coisas, o Dragão Renascido apresenta mais coisas. Enquanto eles seguiam assim, a Ascensão da Sombra vai subir vertiginosamente o ritmo, a construção do mundo, são muitas coisas novas que vão ser apresentadas, novas cidades, novos povos, novas culturas, tem muita coisa nova nesse livro completamente interessante, inclusive novas realidades, e são diferentes da do livro 2, que no livro 2 eram mundos espelhos, né? Nesses são mundos paralelos. Muito, muito interessante. Algumas das cenas assim mais incríveis da saga. Na primeira vez que eu li A Roda do Tempo, o quarto livro foi o meu livro preferido dos 14. Na segunda vez já não foi, minha opinião foi diferente, mas ainda assim é um dos livros mais espetaculares que tem. Eu sou uma pessoa bem insistente quanto às coisas que eu gosto. Então, se você leu o primeiro livro e não gostou, eu vou te falar, lê o segundo, dá uma chance, tem muito mais coisas novas, ele é muito mais rápido, o final dele é completamente elogiadíssimo, todo mundo adora o final do segundo, insiste um pouco mais. Se você leu o primeiro e o segundo e ainda não gostou, eu vou te falar, o terceiro livro muda completamente a narrativa dos dois anteriores, né? O personagem principal, o Randy, ele quase não aparece no terceiro livro. A gente é apresentado a novas coisas. O terceiro livro é bem diferente do primeiro e segundo. Dá outra chance para a série, vai, lê o terceiro livro. Se você não gostou do terceiro livro, eu ainda assim vou te falar, leia o quarto livro, que é absolutamente fenomenal, completamente sensacional, é absolutamente incrível. Se você não gostar do quarto livro, essa série não é para você. Infelizmente, porque é a minha preferida, mas não é para você. Se você não gostou de nenhum do primeiro ao quarto livro, que tem livros bem diferentes e ritmos diferentes e protagonistas centrais diferentes nos livros e narrativas, tramas diferentes, se você não gostou de nenhum dos quatro primeiros, abandona a série. Mas então, voltando a falar do quarto livro, a gente tem quatro narrativas principais no quarto livro e todas são muito interessantes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, você vai ler, descobrir e se maravilhar. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sem spoilers do livro, a não ser elogiar muitíssimamente, é fenomenal, eu não sei, sem spoilers é difícil entrar em mais detalhes do que é absolutamente maravilhoso. Portanto, vamos passar logo para a parte mais interessante, que é comentar com spoilers dos eventos desse livro. Vamos nessa então. Com spoilers então, o que eu posso falar do quarto livro da Roda do Tempo? Primeira coisa que ele já começa completamente diferente dos outros. Ele é o único livro em toda a série que não tem um prólogo, apesar de que o primeiro capítulo da Ascensão da Sombra tem a mesma estrutura que os prólogos vão passar a ter nos próximos livros. Ou seja, nesse primeiro capítulo a gente tem vários pontos de vista espalhados pelo mundo e eles servem para colocar as peças, né? A gente vê as peças que estão em movimento ao redor do mundo. E é isso que os prólogos nos próximos livros vão passar a fazer.
Então ele já começa diferente, não tem prólogo ou uma mudança de prólogo, né, no estilo dos prólogos. E aí depois disso a narrativa começa e acontece muita coisa nesse livro. Eu tentei gravar uma versão desse vídeo falando com mais detalhes da narrativa, mas ficou com mais de 1 hora, então estou tentando de novo agora, vou ser menos prolixo, vou direto ao ponto fazer um resumo dos pontos importantes de cada narrativa que acontece no livro, dos pontos que mais gostei e dos pontos que você precisa prestar atenção para a história nos próximos livros. Então, menos prolixo, mais direto ao ponto, vamos falar o que acontece nesse livro. Ele tem 4 narrativas principais acontecendo simultaneamente: a do deserto, a de Dois Rios, a de Tânchico e a de Tar Valon. Eu vou falar de cada uma na ordem das que ocupam menos espaço no livro, ou seja, a de Tar Valon é o que ocupa menos espaço no livro. Eu vou falar dela primeiro, e a do deserto, que é a que ocupa mais espaço no livro, eu vou falar dela por último, beleza? O que acontece em Tar Valon nesse livro, então? Bem, a Min chega em Tar Valon finalmente, né? Ela tinha se separado do grupo da Moiraine e do Perry no começo do livro 3 para levar notícias de que o Range estava a caminho de Tear para tentar pegar Callandor. E aí, no começo do livro, a Min finalmente chega em Tar Valon, vê que as pessoas estão... Ela tem várias visões das pessoas machucadas que vão morrer nos próximos dias. Ela tenta avisar a Siuan, mas não sabe muito bem o que vai acontecer, e acaba que a Elaida dá um golpe na Siuan. A Siuan é deposta do trono de Amirlin e é estancada, e a Elaida é eleita a nova trono de Amirlin. Puta que pariu, que merda, né? Uma vermelha pro trono de Amirlin e a Elaida ainda assim. Meu Deus. Aí acontece a maior confusão em Tar Valon, porque os guardiões das Aes Sedai, algumas, né, principalmente da Azul, tentam libertar a Siuan depois que ela é capturada estancada, mas aí isso não dá certo, eles acabam lutando contra os aprendizes de guardiões, né, liderados pelo Gawain. Tá tudo errado, mas aí no final a Min consegue libertar a Siuan e a Leane, né, que era a curadora das crônicas e também foi estancada e deposta junto com a Siuan. Ela consegue libertar as duas e as 3 fogem de Tar Valon, e na fuga o Logain também tinha fugido da Torre Branca e se junta a elas 3. Uma mudança muito importante no panorama político do mundo inteiro, né? A Torre Branca e o Trono de Amirlin são a principal figura política do mundo e a gente tem uma mudança bem drástica agora, né? A próxima menor narrativa do livro é a narrativa de Tânchico. Na verdade, eu vou começar do começo do livro, né? Porque as 3 outras narrativas, elas partem do mesmo ponto. Todo o grupo está reunido em Tear. No final do 3º livro, as narrativas convergiram para Tear e o Range pegou Callandor, etc. Então, no começo do livro, a gente tem todo mundo em Tear. E aí, várias coisas acontecem nessa parte. Tem uma bolha do mal que estoura na pedra e as pessoas se ferem, confusão. O Range usa Callandor e tenta ressuscitar uma garota morta. Nynaeve, Elayne e Egwene interrogam as Aes Sedai da Já Negra que elas tinham capturado no final do 3º livro e ficam em dúvida do que elas têm que acreditar, porque as duas falam coisas diferentes sobre os planos que a Já Negra tem para o futuro. O Mat, o Range e a Moiraine atravessam um terangreal que tem o formato de um batente de porta vermelha e vão para outro mundo, um mundo paralelo, onde existem criaturas que têm aparência parecida com cobras e que se chamam a Elfin, e elas respondem 3 perguntas que você fizer e vão te responder com respostas verdadeiras. Os 3 atravessam o terangreal para obter respostas. A gente vê essa cena pela perspectiva do Mat. É para mim uma das coisas que você tem que prestar atenção nesse livro, sabe? Quando o Mat visita o mundo dos Aelfin. E aí, com as perguntas dele, o Mat descobre que ele tem que ir pra Ruidean, senão ele vai morrer. E aí começa a se formar a divisão do grupo, né? A outra divisão que tem é que o Perrin ouve numa taverna que Dois Rios tá com mantos brancos lá. E aí ele decide voltar para Dois Rios para ajudar o povo dele a lidar com os mantos brancos, porque os mantos brancos estão procurando por ele e por Range. Mas então é assim que a narrativa se divide. Nynaeve e Elayne decidem ir para Tânchico investigar o que a Já Negra pode estar fazendo lá e acompanham elas o Tom e o Juilin. O Perrin e a Fail decidem ir para Dois Rios e acompanham eles o Loial, o Gaul, a Bain e a Shad, e decidem ir para o deserto Aiel com o Range, todos os Aiels, né?
Moiraine, Lan, Gwen decide ir para poder aprender com as andarilhas dos sonhos aí como que faz para caminhar nos sonhos, e o Matt porque ele não quer morrer. E aí outra coisa que muda já nesse livro é que não tem mais jornadas, que é uma coisa que eu falei que é comum nos 3 primeiros, né? Dos personagens, vários capítulos de jornadas deles de um ponto ao outro. Nesse livro já não tem isso, que para mim é um ponto positivo, né? A Nynaeve e a Elaine vão de barco até Tânchico e não tem vários capítulos dela no barco, tem um. E mesmo assim é interessante porque a Elaine começa a aprender com as Windfinders, eu não lembro como ficou o nome em português, né? As canalizadoras do povo do mar, como que elas fazem para canalizar e alterar o clima para melhorar a navegação, coisas assim. O Perrin viaja para Dois Rios usando os caminhos, sendo guiado pelo Loial, ou seja, muito mais rápido do que uma jornada normal também. E o Range usa uma pedra portal para teletransportar umas 300 pessoas quase direto de Tear para o deserto Aiel. Então não tem mais jornadas, já melhora. Vamos falar então do que acontece nas narrativas. A mais curta das 3 é a da Nynaeve e Elaine em Tânchico, né? Elas chegam na cidade, descobrem que a Janegra tá lá, que os Mantos Brancos estão trabalhando com a Janegra também parece, se envolvem em várias confusões e aí no final a Nynaeve enfrenta a Moghedien, uma das abandonadas de igual para igual num dos primeiros duelos com poder único que a gente tem, que para mim é uma das minhas cenas preferidas do livro, as duas se enfrentando com poder único. Muito legal, muito legal. A Nynaeve é minha personagem preferida e ver ela lutar de igual para igual com uma abandonada é sensacional. A Nynaeve consegue derrotar a Moghedien e elas descobrem que o objeto que a Janegra estava atrás é um Adam masculino que chama Domination Band, que é um Adam masculino, né? É um colar para colocar no homem, né? E duas pulseiras para duas Aes Sedai, duas mulheres canalizadoras usarem e controlarem ele. Ou seja, a Janegra e a Moghedien, uma abandonada, estavam planejando usar isso para controlar o Range. A Nynaeve entrega o Domination Band pro Bail Domon, né, aquele barqueiro que a gente conheceu no livro 1, que é um dos meus personagens terciários preferidos, para ele jogar no mar. A Nynaeve e a Elaine também fazem amizade com uma Seachan, a Egeanin, que é bem interessante essa amizade delas, e elas recuperam também no Palácio da Panarca um dos selos da prisão do Tenebroso, que está intacto. Ou seja, 4 selos já foram encontrados e esse é o primeiro que a gente encontra intacto, se eu não me engano. Um no Olho do Mundo, 2 no livro 2. Esse é o quarto, eu acho. Mas em resumo é isso a narrativa de Tânchico. Aí beleza, a próxima menor narrativa, ou seja, a segunda maior, né, é a narrativa do Perrin em Dois Rios. Na verdade, o Perrin é o personagem que tem a maior quantidade de pontos de vista nesse livro, mas como a narrativa do deserto tem Range, Matt, Egwene com ponto de vista, eu acho que acaba ficando que a narrativa do deserto ocupa mais espaço. Então eu vou falar da do Perrin primeiro, mesmo ele sendo o personagem que tem mais pontos de vista no livro. Beleza, o Perrin viaja para Dois Rios então usando os caminhos, chega lá, confusão com os Mantos Brancos, a família dele foi morta por Trollocs, ou pelo menos é isso que dizem para ele, a gente descobre que na verdade quem matou a família dele foi o Ordeth, que é o nome que o Padan Fain está usando com os Mantos Brancos desde o prólogo do livro 3. Aí confusões, né? O Perrin resgata a família do Matt, que estava sendo prisioneira dos Mantos Brancos, e também o mestre ferreiro que ensinava ele, o mestre Luhan. Ele começa a organizar o povo de Dois Rios para resistir contra os Trollocs e contra os Mantos Brancos. Me lembra um pouco essa parte, o expurgo do condado, né? Quando os hobbits chegam de viagem, encontram o condado dominado por bandidos e o Saruman e fazem com que o condado se levante em revolta, digamos assim, né? Lute contra quem está tentando dominar eles, que são os bandidos e o Saruman. O Perry faz o mesmo aqui, tentando organizar o povo de Dois Rios para lutar contra os Trollocs e contra os Mantos Brancos, né? Que os Mantos Brancos estão oferecendo proteção contra os Trollocs, mas acabam abusando das pessoas. Beleza, um monte de confusão com os Mantos Brancos e Trollocs. Então, o Perrin luta com Trollocs, ele perde algumas pessoas e aí fica se sentindo culpado por liderar elas pra morte. A gente conhece um super babaca que chama Lord Luke, que parece estar ajudando o povo de Dois Rios, mas não tá. E ao mesmo tempo o Perrin conhece o Slayer, que é o matador no mundo dos sonhos, que é um cara que tá matando lobos. O Perrin acha que os dois estão relacionados, mas a aparência dos dois e o cheiro dos dois é completamente diferente. Mas,
Se você se lembra do livro 2, na Profecia das Trevas, que aparece nas paredes de Faldara, que é escrita na parede de Faldara, tem uma parte lá, um parágrafo que menciona Lord Luke e Izan. E Izan é o grito que os Trollocs têm na Batalha de Dois Rios, ou seja, volta lá no livro 2, na Profecia das Trevas, eu só tô dando dicas para não dar spoiler de como eles estão relacionados, né? Mas quando o Perrin fere o Isla com uma flecha no sonho, o Lord Luke foge de Dois Rios também ferido. Então parece que os dois estão relacionados, né? O Matador, que o Perrin luta nos sonhos, e o Lord Luke no mundo acordado. Parece que eles estão relacionados. E existe uma Profecia das Trevas no livro 2 que fala sobre Luke e Izan. Izan é o grito que os Trollocs têm na batalha. Então, dicas aí para você procurar um pouco. O nome Lord Luke já apareceu também antes, e o nome Izan apareceu também no livro 1, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que apareceu, mas eu posso estar enganado. Mas então, mais umas dicas para completar aí. Beleza. Dito isso, então... Beleza, então. O Lord Luke ele foge de Dois Rios. Os Trollocs estão atacando o tempo todo Dois Rios. O Perrin faz um acordo com os Mantos Brancos para se entregar se eles ajudarem na batalha. Os Mantos Brancos só ficam assistindo. E aí o povo de Dois Rios consegue derrotar os Trollocs com a ajuda de Barca de Taren e Feira de Taren. Não lembro. Feira da Colina? O nome das outras vilarejos próximos de Campo de Aemond, que fazem parte da região de Dois Rios, né? Chegam e ajudam o Campo de Aemond na batalha. Os Mantos Brancos querem que o Perrin se entregue, mas aí ele fala não, porque vocês não ajudaram. E aí, mais ou menos, tudo acaba bem. O Perrin casa com a Fail também, e é mais ou menos isso que acontece na narrativa dele. Muitas pessoas têm essa narrativa como a mais legal do livro. Eu acho que talvez seja a mais empolgante, porque é ação o tempo todo de luta contra Trollocs, resistência de Dois Rios, Mantos Brancos causando confusão, mas eu prefiro a narrativa do deserto pelas descobertas que a gente tem lá. Por último, que eu esqueci de falar dentro da narrativa do Perrin, aliás, a Verin e a Alanna, que são duas Aes Sedais, a Verin da Já Marrom e a Alanna da Verde, estão em Dois Rios escondidas. O guardião da Alanna, um dos dois, morre. Ele é morto por Mantos Brancos. E acho que de importante nelas ali é isso. Vamos partir então agora para a narrativa do deserto. O que tem de importante na narrativa do deserto então? Primeiro, as pessoas entram em Rhuidean, né, a cidade sagrada dos Aiel, a única cidade no deserto inteira. A Moiraine entra para passar por um teste que as aprendizes de sábia passam, que parece o teste de aceita das Aes Sedais, mas é diferente ao mesmo tempo. Não sei se o Terangreal é diferente, porque eles têm um formato mais ou menos parecido, ou se um funciona de um jeito, está funcionando como foi feito para funcionar, e o outro está funcionando de outro, porque estão fazendo as coisas erradas. Difícil saber, mas a Moiraine e a Aviendra entram em Rhuidean para passar por esse teste. Isso é importante. Mat e o Rand também entram em Rhuidean. O Rand passa por um teste diferente, que é o teste que os chefes de clãs passam. Ele passa por um terangreal, que são uma floresta de colunas de vidro, e aí quando ele vai atravessando ela, ele vai vendo o passado dos Aiel pelos olhos dos antepassados deles, os antepassados masculinos dele. E aí a cada passo que ele vai dando mais profundamente dentro da coluna, dentro da floresta de colunas de vidro, ele vai vendo mais do passado dos Aiel. E aí nessa parte a gente tem muitas coisas super interessantes, incríveis, maravilhosas. 2 dos capítulos mais elogiados na saga inteira, pela escrita, por tudo neles. A gente descobre ali que os Aiel seguiam o caminho da folha, que eles serviam as Aes Sedais na Era das Lendas. Aliás, é o único flashback da Era das Lendas que a gente tem na saga inteira é ali. Então, super interessante de reler. E uma dica, se caso você fique confuso, é que nesses 2 capítulos são vários pontos de vista, e aí a cada ponto de vista o Rand viaja mais para o passado. Então, depois que você terminar de ler esses 2 capítulos, você pode reler eles lendo os pontos de vista na ordem inversa, porque se o Rand está indo a cada vez para o passado, quando você relê na ordem inversa, você vai vendo os acontecimentos cronologicamente.
Pode ficar mais simples, pode ajudar. Eu já reli isso daí várias vezes porque é muito bom essa parte. Mas é esse o teste que o Randy passa, né? E o Matt, o que ele foi fazer em Ruidean? Bem, os Aelfin falaram que ele precisava ir para Ruidean, senão ele morreria. E aí, enquanto que o Randy tá lá nas colunas de vidro, ele tá passeando por uma praça cheio de angreal, terangreal, um monte de coisa, objetos do poder, e ele vê um batente de porta vermelho. Ele tá puto com os Aelfin porque ele queria fazer outras perguntas para os Aelfin e que não foram as que ele acabou perguntando por causa de toda a confusão que aconteceu ali naquele capítulo. O capítulo do Aelfin e do Elfin tem que prestar atenção, né? Uma coisa que eu não falei mais cedo, mas que é super importante, é que os Aelfin falam sobre o destino do Matt, ao que ele está destinado. Eles falam que ele está destinado a casar com a filha das 9 luas, a morrer e viver novamente, e viver uma vez mais como parte do que foi, a abrir mão de metade da luz do mundo para poder salvar o mundo. E aí os Aelfin falam, vá para Ruidean, filho das batalhas, vá para Ruidean, apostador, vá para Ruidean. Super interessante. Nesse momento, quando eu estava lendo o quarto livro, né, eu peguei o segundo e o terceiro porque as 9 luas foram mencionadas antes. No segundo livro, o Lord Turak, que é um Seachan, fala sobre a Corte das 9 Luas, em Seandar, se eu não me engano, mas no continente de Seachan, né? E no terceiro livro, a Moiraine fala que tem uma profecia que fala que o Randy vai fazer as 9 luas servir a ele. Ou seja, a gente sabe que as 9 luas são uma corte de Seachan e que o Randy vai fazer a corte, sei lá quem, servir a ele. E aí a gente no quarto sabe que o Matt vai casar com a filha das 9 luas. Quem é essa personagem? Não sabemos ainda, mas a gente dá pra saber que ela tá relacionada ao Seachan. Mas beleza então. O Matt tá puto com os Aelfin, ele vê um batente de porta vermelho em Ruidean, atravessa para tentar receber resposta das perguntas que ele realmente queria fazer. Só que aí atravessando esse batente de porta vermelho, ele vai parar em um lugar diferente do anterior. E ali não tem um povo com cara de cobra, tem um povo com cara de raposa, os Elfin. E aí o Matt tenta fazer perguntas para eles, mas eles não respondem nada. E aí o Matt começa a falar um monte de coisa, e aí ele fala que eu queria que os buracos na minha memória fossem preenchidos. E aí os Elfin falam, feito. O Matt não entende nada do que eles estão fazendo, né? A verdade é que os Elfin realizam 3 desejos e os Aelfin respondem 3 perguntas, né? Um dos desejos do Matt é esse, que os buracos na memória dele sejam preenchidos. Aí o Matt também fala ali, começa a falar, reclamar mais ainda, e aí ele fala que ele quer se ver livre de Aes Sedais e do poder único, e que já que os Elfin não estão fazendo nada, ele quer ir logo quer estar de volta em Ruidean. E aí os Elfin falam feito e feito. Os Elfin falam que ele é um idiota por não ter estabelecido um preço em troca dos desejos dele. E aí ele começa a se sentir sufocado. E aí acaba o capítulo. O Randy sai das colunas de vidro e então vê o Matt sendo enforcado na Vendessora. Aliás, a árvore da vida Vendessora estava em Ruidean. E aí ele corta a corda que está segurando o Matt, que ele está sendo enforcado, faz massagem cardíaca e tal, e o Matt ressuscita. Beleza. O Matt então tá com um medalhão em formato de raposa. E ele pega também uma lança com um cabo preto com coisas escritas na língua antiga. E aí ele e o Randy deixam Ruidean. Aí um monte de coisa acontece, né? O Randy mostra as tatuagens dele para sábias lá fora. E aí, como ele tem nos 2 braços, ele é aceito como o cara carne, o chefe dos chefes. E aí ele começa a levar o Zail com ele até o Forte das Pedras Frias, acho. E depois até Alcair Dar, que é onde tem a reunião dos chefes dos clãs. Um grupo de pessoas mercantes, né, que fazem troca, mercadores, eu não lembro o nome. Acaba encontrando com o Zail também. O Randy sabe que tem abandonados no meio dele, ele consegue deduzir por causa do Lanfear, coisas assim, né, que tinham falado antes na pedra. Coisas acontecem, né? Talvez a parte mais jornada do livro seja essa do Randy se movendo o Zail de Ruidean até o Forte das Pedras Frias, eu acho que chama, e depois de lá até Alcair Dar. Chegando em Alcair Dar, o Coladin, que é o líder do Shaidos, é o líder do Shaidos, né? É uma liderança do Shaidos.
Tá causando confusão lá nos chefes dos clãs, que ele quer falar como se fosse chefe, mas ele não é chefe porque ele não entrou em Ruidean. O Randy chega, aí o Coladin revela que ele tem 2 tatuagens também nos braços. Os chefes dos clãs ficam confusos em quem é o verdadeiro cara carne, né? Se é o Coladin, se é o Randy. Aí o Randy fala sobre o que ele viu nas colunas de vidro, fala que viu que os Aiel seguiam o caminho da folha. O Coladinho fala que isso é mentira, que ele tá mentindo, que ele é um aguacento mentiroso, blá 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 blá. Os chefes dos clãs então percebem que quem tá falando a verdade é o Randy, falam que ele é o cara carne. Confusão, o Randy faz chover no deserto. Aí a Lanfear chega, fala que o Asmodean tava com ela entre os mercadores, e só que aconteceu alguma coisa que ele fugiu e tá indo pra Ruidean. O Randy então parte pra Ruidean também. Ele faz um portão de deslizar, né? Eu falei isso no vídeo 1, eu acho, que é quando você desliza entre os mundos, mais ou menos assim. No primeiro livro, em vez do Randy deslizar entre esse espaço, ele caminha numa escada para até chegar onde ele quer. Ele começa fazendo assim nessa parte, até que ele vê o Asmodean numa plataforma deslizando, e aí ele faz o degrau na escada que ele tá parar, e começa a deslizar esse degrau atrás do Asmodean. Ele e o Asmodean lutam. O Randy e o Asmodean, os dois pegam a chave de acesso para o Coendrankal, que é o maior sangreal já feito, né? Existe Kalandor, que é um sangreal super poderoso pra caralho. Existe outro sangreal, e aí existe o Coendrankal, que é muito poderoso, incrivelmente poderoso. O Randy e o Asmodean lutam pelo controle da chave de acesso, né? E aí o Randy corta um cordão nas costas do Asmodean, igual ele fez com o Ba'alzamun no livro 1. E aí a gente descobre ali que é um cordão que liga o abandonado até o tenebroso e que permite que o abandonado homem, né, canalize Saidin sem que a mácula enlouqueça eles também, como se fosse um filtro, né? Eles tocam Saidin como se fosse através desse cordão, e aí esse cordão impede que eles enlouqueçam. Aí a Lanfear chega então, coloca um escudo no Asmodean para impedir que ele canalize, né? Ele fica podendo canalizar só um pouquinho do que ele pode, para que ele se torne professor do Randy. E aí o Randy volta com o Asmodean até Alcair-Dar, e aí os 5 clãs, os 5 chefes de clãs que ficaram lá decidiram seguir ele. Beleza, então o Randy tem uns 5 chefes de clãs dos 12 dos Aiel seguindo ele agora. Os Shaidos foram embora seguindo o Coladin, alguns Aiel seguiram os Shaidos, outros simplesmente abandonaram as lanças por causa da revelação do passado deles, que eles seguiam o caminho da folha. Outra coisa é que antes do Randy voltar para Alcair-Dar, ele pega a chave de acesso feminina também, que estava lá em Ruidean. E a Lanfear acaba não vendo, né? Porque se ela visse, ou ela vê, eu não lembro agora. Mas se ela visse, eu acho que ela lutaria com ele ali. Eu acho que ela não vê. Ela dá uma olhada assim na praça que tá cheia de angreal, um monte de coisa, não vê e vai embora. E aí o Randy dá uma olhada depois e encontra. Tá, verei em ação, né? Mas acho que é isso, então, o quarto livro. Com certeza eu esqueci coisas importantes, porque é um livro enorme de quase 1000 páginas e coisa pra caralho acontece nele. Mas a única outra coisa que eu lembrei enquanto eu tava gravando isso, que é importante, é que o Randy começa a ter memórias da vida do Lusterin nesse livro. Ou pelo menos é o que a maior parte das pessoas, eu inclusive, assume. Quando ele tá com a Lanfear na Pedra de Tear no começo do livro, ele fala com ela, interage com ela como se ela fosse, como se ele conhecesse ela, sabe? Como se ele fosse o Lusterin Telamon. E é claro que isso é uma coisa importante, por isso que eu tô pontuando, né? Ele também usa uma tessitura completamente complexa para matar todos os Trollocs e Myrdrais na pedra. Outra coisa é que um dos abandonados mandou Trollocs para atacar a pedra e o outro abandonado mandou Trollocs para atacar os Trollocs dos outros, para proteger o Randy. Estranho isso aí, né? Mas enfim, já dei algumas dicas sobre coisas relevantes para os próximos livros, eventos e tal. Para concluir então, que nota eu daria para o quarto livro? Complicado. A primeira vez que eu li ele, eu daria 11, sabe? Ele é tão bom que ele quebra a escala que eu tava usando até agora. Altera a escala. Ele é melhor do que a forma de medir anterior
que eu usava é capaz de medir. Ele é muito bom. 11 seria a nota que eu daria na primeira vez que eu li o livro. Numa segunda leitura, para mim, pelo menos, é mais interessante quando eu não lembro de tantas coisas. Eu ainda lembrava bastante de coisas do quarto livro. Então não foi tão redescobertas, tão interessante a leitura. Ele ainda é fenomenal. Com certeza, pelo menos 10,5. Mas eu acho que eu fecharia com essa nota de 10,5, então. Ele é muito bom e é melhor do que a escala anterior que eu usava para medir, é capaz de medir. Se você assistiu até agora, até o final, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Comente o que você achou do vídeo, se eu deixei de falar alguma coisa importante. Mas enfim, é isso então, espero que você tenha gostado, muito obrigado. Comente o que você achou. E a última coisa que eu queria falar, aliás, se você está aqui comigo até agora, até o final, é que eu vou colocar um formulário na descrição do vídeo para vocês mandarem perguntas do livro 1 ao livro 6, que são os livros que a gente tem em português até agora. Depois que eu terminar a resenha do livro 6, eu vou responder perguntas, se vocês tiverem, se as pessoas mandarem, de dúvidas que tiveram sobre acontecimentos dos livros 1 ao 6. Eu vou fazer o meu possível para responder essas dúvidas, beleza? É isso então. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.